agradeço bastante a oportunidade ao Luiz Nassif, e acredito que eu tenho um papel também relevante aqui de trazer a visão de toda uma cultura que está emergindo, que vem com força. Então eu acho que estou falando com as pessoas certas. Não foi por pensado, mas assim, eu gostaria de começar a minha fala com um vídeo que é um exemplo do que a gente vai apresentar aqui, e veio justamente do Ceará. Será o Ceará o país, o estado da criatividade aqui no Brasil? Então eu gostaria de começar com esse vídeo para a gente depois falar sobre isso. Final de janeiro, começar na casa da minha ex-namorada, e tentei preparar um pedido de namoro, uma volta de namoro, na verdade. Por causa do pessoal que os amigos que tudo me ajudaram. Eu estou indo lá pra casa dela agora, vamos conhecer esse pedaço. Ele perdeu a namorada e buscou uma maneira de reconquistá-la, ficou muito famoso no Ceará. Então ele e o amigo dele, na casa dele, se juntaram para criar um aplicativo, um game. Aqui a gente está vendo assim, um pouco, ele está falando de design, está falando de digital, está falando de economia. Então isso, pegando o gancho da fala da Sebrae, esse o aplicativo a gente está falando de transversal, não é só um segmento dentro da economia criativa, né? E a velocidade de que isso acontece é muito grande. Eles estão ali, aconteceu o caso, eles se juntaram, no final de semana eles têm um aplicativo. O aplicativo é o mais baixado da Apple Store, e essa coisa acontece a uma velocidade tremenda. Esse é um caso real, para você. Só passar mais um pouco para chegar no produto final, que é o game que ele fez, e a gente corta. Se cuidar com a namorada da criatividade, Goiás vai explodir. É uma linguagem que essa moçada já vem vindo, que é incrível, eu não conheço bem, mas... É Juma? Enfim. É só free. Então olha. É um aplicativo do iPhone. É um game. Olha a simplicidade, mas a criatividade e a velocidade que ele saiu com o produto final. Vai na linha do Girls, né? Que é isso, acho que a gente pode... Na verdade, tá todo mundo muito entretido aí.
Agora vai passar o vídeo, mas eu vou voltar toda a minha fala com ele. Bom, é isso, a gente está vivendo essa importância até de falar da relevância desse momento que a gente está vivendo. Então a gente viveu essa era da telefonia, o impacto nas nossas vidas que teve o celular quando foi introduzido no nosso dia a dia. Depois veio a era da internet, né? Já até contradizendo um pouco do Luiz Nascimento, a gente já passou um pouco a era da internet, agora a gente está vivendo a era do aplicativo, que é a junção da telecomunicação, do celular, com a internet. Então, assim, o aplicativo ele vem para assim, modificar a relação que tem um acesso a tudo que a gente fala. Então, assim, foi criada aí a figura criativa, assim, a gente pode falar assim, a gente com certeza pode, que é o Steve Jobs. Ele criou uma ferramenta, um novo método, uma forma de comunicar e de acessar o que a criatividade permite, né? Então, não é dar o peixe, não é ensinar a pescar, ele criou a vara, criou o arco e flecha, né? Então, isso vem muito forte. Aí falando um pouco de... Bom, os desafios da Cláudia Souza Leitão, que são enormes mesmo, porque essa economia, os aplicativos, esse mercado de demanda tem muita necessidade de informações e dados. A gente precisa ter um fluxo. Esses empreendedores, essa pessoa que criou esse aplicativo, ele tem intenção de ter um fluxo de caixa? O modelo do Sebrae, ele é um desafio muito grande, porque ele não está pensando em modelo de negócio, ele está pensando em criatividade, está pensando em comunicar com a namorada. Mas isso é um modelo de negócio. Então, enfim, todas as infraestruturas, marcos legais, uma pessoa hoje abrir uma empresa, a gente sabe da burocracia que é. Então, são todos esses desafios que eu acho que a gente tem que conversar muito e debater muito para chegar em algum entendimento, né? Bom, falando um pouco de como eu cheguei até a esses dois eventos, eu agora estou organizando, são dois eventos, é o The Update de São Paulo, que é um evento internacional, começou em Madrid e a gente trouxe para São Paulo, e eu também está em Bogotá, que é um fórum mensal, todas as últimas terças-feiras do mês, aqui na Bela Sintra, onde a gente apresenta os 3 casos de aplicativos, as próprias pessoas que fizeram isso. Então a gente divide esses 3 casos em um momento que é totalmente inspiração, que seria um caso desse, que é coisa fora da caixa, um momento business, que é um aplicativo que mostra como uma empresa usar o aplicativo para ativar consumidores, e depois um aplicativo que seja mais voltado para o entretenimento, né? Pode passar o outro vídeo só para, por favor. Esse é o evento na Espanha, tá? A gente aqui no Brasil já está indo para a 6ª edição, começamos em janeiro, mas esse é o vídeo promocional da Espanha, mas aqui também é a última terça-feira do mês. Então é um compromisso, começa às 8 horas, todo mundo fica convidado, as inscrições são gratuitas. Sim, a gente recebe 300 pessoas, assim, totalmente ávidas por conhecer o mundo, é muito interessante, as inscrições são gratuitas, elas abrem sempre no mesmo horário, né, que é quinta-feira às 10 da manhã, e assim, cai no nosso site, em 6 minutos acaba as inscrições, é uma loucura, a energia é muito grande do pessoal. E, bom, enfim, então a gente vem através desses encontros promovendo, então agora já temos grandes, enfim, todas as plataformas, a gente está nos aproximando bastante do Sebrae, acreditamos que temos aí um papel bastante de responsabilidade mesmo, de criar essa nova, de estruturar um pouco essa nova economia. E, enfim, estamos aí caminhando, acho que um modelo bastante interessante para tudo que é aplicativos, né? E, enfim. Um outro evento que eu acho bastante interessante comentar, que também foi chegou até a mim, então eu falei, vamos fazer, que também que é um caso muito interessante, que são os chamados hackathons, não sei se as pessoas conhecem, mas são eventos onde as pessoas se reúnem na sexta-feira. Então esse evento chama Be My Epic Cup, é simultâneo em 5 países, então aqui em São Paulo vai ser a edição no Brasil, vai ter na Tunísia, Marrocos, Bélgica e Estados Unidos.
uma competição simultânea, as pessoas se reúnem na sexta-feira, começando com um pitch de ideias. Acho que tem um pouco a ver com criatividade. E em 1 minuto a pessoa fala a sua ideia para uma plateia de desenvolvedores, designers e outras pessoas, e fala, eu falo a minha ideia, os desenvolvedores se reúnem e falam assim: Pedro, gostei da sua ideia, monta-se o time, até domingo tem que estar com o aplicativo pronto, submete-se ao julgamento mundial e sai daí o melhor aplicativo do mundo. Isso, assim, você monta uma empresa, monta um modelo de negócios e já vira milionário em 1 semana. É maluco. Loteria criativa. Então, acho que é isso aqui. Falando de exportação de cultura brasileira, eu acho que são dados que precisam ser melhorados, porque se a gente pegar nesse mercado aí, nas empresas que mais abalaram aí, o Facebook e o Instagram, o Facebook ele só foi viabilizado pelo brasileiro, né? E ele foi um investidor anjo. A figura do investidor anjo é essencial para essa nossa economia, que é aquela pessoa que dá o primeiro dinheiro, que é o seed money. Então, sem esse dinheiro, não existe nada que foi o Facebook, né? Então, são esses detalhes que a gente, às vezes, é pouco explorado. E o Instagram também, uma participação de um brasileiro, né? Então, assim, o Brasil está exportando, sim, cultura, está exportando, sim, produtos, né, e serviços através dessa economia. E, enfim, eu acho que a gente tem que entender mais a necessidade de proteção e fomento da cultura, que isso pode ser essencial aí, que é essencial através da Secretaria da Economia Criativa, né? Outro caso bastante relevante é a Startup Chile, que é um governo chileno pegando startups do Brasil ou do mundo inteiro para incubar lá. Então, eles já se movimentando nessa linha de incubar projetos e disso fazer parte do Chile, né? Que é o maior meio de exportar cultura hoje, através do digital, através de aplicativos, né? Enfim, tem outros casos, não sei como está meu tempo aí, por favor. É isso, trazer só um outro aplicativo que é bastante simples, é um brasileiro, ele participou do nosso evento, que é o Smasher, não sei se todo mundo, não sei se o pessoal conhece, ele foi o app mais baixado da América Latina, em número de usuários. O criador, que é o CEO da empresa, que chama Best Fun and Cool Games, tem investimento de um fundo bastante grande aqui, já recusou proposta de aquisição de 50 milhões, uma pessoa de 24 anos. Então você vai aqui amassando as formiguinhas. Isso é simples, mas tem uma lógica de publishing, de advertisement, que é milionária, né? Você tem 1 milhão de usuários, que aqui você pode passar a marca em forma de anúncios, ou você pode baixar um outro aplicativo. Então, assim, é uma outra visão, tem que abrir tudo, a cabeça, modelos de negócio são muito diferenciados. Enfim, eu estudei administração, trabalhei em consultoria de empresas com modelos de negócio para grandes empresas, Detal, Pão de Açúcar. Isso sempre foi sair, montei uma empresa que não tinha muito a ver com nada, foi travesseiros naturais, então, assim, fui sabático, falei assim, não aguento mais esse negócio, deixa eu pensar. Fiquei 3 anos nessa, foi maravilhoso. Voltei para o Brasil, me envolvi com consultoria para a nova classe média e também me envolvi com cultura, né, um pouquinho, e aí fui jogado, arremessado nesse novo mercado através, enfim, de contatos e estamos aí. Então acho que tem que ter essa velocidade, eu mesmo fico às vezes muito uau, porque é muita coisa nova acontecendo. Então é isso, eu acho que as pessoas estão aqui, a gente tem sim. É muito bom falar com uma plateia de pessoas mais experientes, com conhecimento de leis, de legislação, de instituições, e aí fazer essa ponte, né? Então acho que esse é um papel que eu estou assumindo e é muito, enfim, acho que é muito importante essa comunicação. Obrigado. É impressionante como a comunicação vai. Eu estou antenado com essas coisas, como 2 filhas e uma neta de 14, 13 anos que traz todas as informações. Agora, um ponto que eu acho que é importante discutir aí, quando se fala de transversalidade, é que você tem hoje modos de você explodir no mundo que são pouco explorados. Eu lembro, em 98, eu fiz uma campanha danada lá pela minha coluna para tentar convencer
o Ministério da Cultura, e a pegar os jogadores na Copa lá, jogadores que você tem o maior palco mundial lá, bilhões de pessoas assistindo, e de alguma maneira entrosar eles com essas questões da música brasileira, da cultura brasileira. Quando a gente vê aquela questão do Michel Teló, né, que surgiu a partir do quê? De um gesto do Cristiano Ronaldo. De um gesto do Cristiano Ronaldo. Deu aquele vídeo danado. Né? Esses casos que você está contando aí da loja Apple, quer dizer, isso aí quando a gente lá atrás, no início lá da gestão, não falava em modelos de penetração em redes sociais, não tinha nem ideia dessas possibilidades aí. Mas hoje você tem um conjunto de possibilidades, você tem as sacadas, o que precisa ter essa política que integre diversos setores, permita, digamos, um sistema desse, um joguinho desse aí, alavancar uma parte cultural do país, uma música, um artesanato, né? São possibilidades muito grandes e a rapaziada que está trazendo o novo, efetivamente. A gente vai abrir para questões, temos um pouquinho mais de tempo. E eu tenho acompanhado muito a questão aí de mudança de paradigma aí da política monetária, né? Provavelmente vai gerar um novo papel aí para os bancos, estavam numa vida meio mansa. E eu notei que as discussões aqui são excessivamente centradas aqui no papel do BNDES e do Sebrae, né? E você citou um conceito interessante aqui, que é o seed money, né? Que é o dinheiro aí, enfim, de venture capital, capital de risco e tal. Quando é que esse dinheiro vai começar a entrar, né? E se o mercado, o mercado cultural, vamos dizer assim, ele permite que investidores privados, através de consórcios ou, enfim, grupos de investimento, fomentem, aí, encontrem oportunidades culturais e as fomentem. Dado que eu acho que isso está excessivamente centrado ainda em agências aí puramente governamentais, né? Essa é a minha pergunta. Na verdade, a gente está discutindo vários novos modelos, não só os investidores anjo, que eu acho que a gente tem que ter cuidados quando a gente também fala sobre a questão de investidor anjo, porque ele não está disponível, você precisa ter um modelo de negócio para apresentar um investidor anjo. Né? Não é também ir lá onde eu acho um anjo. Né? Às vezes a gente fala no nosso meio que são os 3 Fs. Então são Family, Friends and Fools. E essas pessoas não acreditam no modelo de negócio. Elas vão assim na sua vou lá, vou dar o dinheiro que eu tenho aqui. Então assim, não é o antes esse. O anjo e o seed money é. Eu só queria lembrar que o BNDES, no final dos anos 90, ele andou estimulando muitos desses fundos para empresas emergentes. O grande problema é que você tinha uma curva de crescimento e o fundo queria se apropriar da maior parte da curva de crescimento. Então ficava pouco para o empreendedor, muito para o fundo, que repassava para o investidor, que micava naquele boom da internet. Então esse é um dos problemas, é um dos dilemas realmente que você tem como esse. E a gente ainda tem hoje, nós vamos estar na semana que vem, dia 1º e dia 2, vai ter um congresso aqui em São Paulo de crowdfunding, né, que também é um modelo. Né? Então existem vários, e o Sebrae está dentro, nós vamos estar lá discutindo como isso funciona para a pequena empresa. Então acho que existem novos caminhos, né? Assim, lógico que o BNDES, o Cláudio cita o BNDES, e linhas de fomento interessantes, mas eu acho que a gente precisa abrir a mente a outras novas possibilidades. Né? Então eu acho que a gente tem bons caminhos pela frente ainda. Né? E para esse novo modelo, às vezes o investimento é de 100 mil e no mês seguinte você já está com 1 milhão de retorno. Uma coisa que a gente precisa ter um novo olhar para isso, certamente, de um dinamismo dessa nova economia, é muito rápido. Né? E então assim, o investidor anjo ele faz uma aposta efetivamente no negócio. Então, tem algo que a gente mostre esse caminho. Hoje, quando essas pessoas vão lá ao Sebrae, elas perguntam, onde eu acho um anjo? Assim, você me conta quando você achar. Né? É muito importante entender que o papel dele não é só o capital. Ele tem que dar retaguarda administrativa, o modelo de negócio, tem que orientar. Então, é muito mais do que o capital. Né? Um dado dentro dessa mesma pergunta, a gente comparando mercados que já vivem essa cultura há mais tempo, Estados Unidos e Brasil. Nos Estados Unidos o investimento, essa questão do modelo de negócio é um paradigma que a gente precisa quebrar um pouco, porque o Instagram, que foi um caso de extremo sucesso vendido por $1 bilhão,
dólares, ele tinha 25 milhões de usuários, 3 funcionários, não faturava absolutamente nada durante 1 ano e meio, e depois você não tem modelo de negócio que você vê. Então a pessoa nos Estados Unidos funciona com a questão da visão. Existe muito esses eventos onde a pessoa tem um pitch de muito pouco tempo. O pitch é uma pequena palestra de 5 minutos que os bons investidores norte-americanos que já conhecem olha de alguma forma no outro, assim, esse cara aqui, e aí, enfim, põe dinheiro ali sem ter um modelo de negócios, acreditando na pessoa, né? Então é um investimento muito mais na pessoa do que no investimento em modelo de negócio. Então a gente já está mudando um pouco esse olhar, que é assim, vamos acreditar nas pessoas, vamos fazer isso, essa questão do modelo de negócios é um impedimento tremendo, né? Então paradigmas que são difíceis de serem quebrados, mas existem muitos projetos, Startup Farm, são projetos que vão trazendo essa cultura do Vale do Silício ou de outras culturas maduras para cá, para mostrar que é diferente, que esse modelo tem que se trabalhar. Se você pudesse especificar um pouco mais como que é esse mercado de aplicativos hoje no mundo, como que se dá a inserção, o processo de inserção nesse mercado, desde a criação até o processo final de publicação, enfim, e se você tem dados da participação brasileira. Então existem estudos dizendo que cada aplicativo tem um valor aí de 10 a 50 mil dólares de produção. E aí hoje a gente tem 500 mil aplicativos Android, 400 mil aplicativos iOS, e aí que se faz o cálculo do valor de cada plataforma. Então é muito interessante para a plataforma promover esse mercado, né? Em relação ao Brasil, enfim, o Brasil está sendo um foco principalmente por essa classe média que vem surgindo. Tem empresas que têm bastante, estão se dedicando bastante a isso. E, enfim, dados é uma grande dificuldade. O nosso evento ele tem aí uma ambição de trazer dados para um mercado que realmente é difícil. Hoje a gente pode ver algumas revistas de grande importância que dão dados que totalmente não fazem muito sentido. Então é difícil, não é fácil. Então dados é algo que então, a gente percebe quando baixa os aplicativos aí da Apple, tem duas formas de remuneração. Um é pagar lá os 99 cents e a outra publicidade. Tem algum caso assim para a gente ter noção de valor? De faturamento e publicidade tem. Esse Anti-Smasher, ele fatura 2 milhões de reais por mês. Esse joguinho da formiguinha. Tem esse na verdade ele começou, esse é o Guilherme Schwartzman, ele criou esse joguinho e ele viu que na verdade a simplicidade do jogo ganhava uma base de usuários muito grande. E aí que está o potencial de publicidade. E ele, então, a empresa de games dele aconteceu, continua acontecendo, mas ele agora criou uma plataforma de advertising. Ele é bastante inteligente. E, enfim, esse modelo de advertising enfim, é o grande forma de monetização dos aplicativos. Os aplicativos hoje são basicamente de freemium, né, que são os modelos mais sucedidos, que a pessoa baixa gratuitamente, mas ela conforme vai avançando em fases, então ela vai pagando por isso, ou vai pagando por virtual goods. Então um modelo que se chama freemium. E aí, sim, o pilar de advertisement é o grande meio de monetizar um aplicativo hoje, mais do que o pagamento de baixar um aplicativo. Eu gostei muito, Ana, quando você comentou que as dificuldades do sistema de fomento a atender a economia criativa estão muito próximas da dificuldade de se atender também à economia de serviços, né? Se você teria é uma tese que eu também tenho procurado desenvolver, acho que reforça, né, o trabalho com a economia criativa. Se você teria algo mais a comentar, se vocês, o que vocês estão pensando em relação a isso? Na verdade, a gente já estabeleceu dentro do SEBRAE, é engraçado porque assim, eu faço parte da comissão do Plano Brasil Maior, no Ministério da Indústria, de Desenvolvimento, e a gente sempre ouve comércio e serviço, né? E são características absolutamente diferentes, né? Quando você ainda fala de serviços que contam com um ponto comercial, vamos dizer assim, você até tem algumas similaridades, mas hoje você tem negócio na sua casa,
né? O seu negócio está na sua garagem, né? Como a gente costuma brincar. E essa é uma nova... Não dá para a gente ter o mesmo olhar, né? Então, o Sebrae Nacional, hoje a gente separou. Hoje a gente tem unidades separadas, que tem um olhar estratégico separado para essas duas carteiras. Mas isso ainda não se reflete nem nos Sebrais estaduais. Nem todo Sebrae estadual já replicou o mesmo modelo, né? Então, a gente percebe que a gente está vivendo um novo momento da economia brasileira, né? Todos os estudos IBGE, quando a gente conversa com o Luciano Coutinho, que foi citado hoje, né? Quando a gente acompanha a projeção da economia para os próximos anos, para 2015, para 2020, 2022. O Sebrae está fazendo planejamento já de 2022, né? E esse planejamento para 2022 aponta o setor de serviços como o setor que mais vai crescer, né? Inevitavelmente. Hoje, a principal categoria de formalização de empreendedores individuais estão no setor de serviços, são prestadores de serviços, né? E quando a gente reporta isso para a discussão da economia criativa, isso também se reflete como um grande eixo alavancador da economia. Então, a gente entrou nesse jogo para fazer com que a gente tenha um olhar diferenciado para o setor, né? Vamos ver o quanto a gente vai ter capacidade de influenciar, né? Eu acho que é isso, é como a gente vai se posicionar e vai influenciando para que a gente produza pesquisas. Então, em breve a gente deve estar lançando um atlas do setor junto com o MINC, enfim, olhando efetivamente, mas a gente não encontra nem dados. Né? Por exemplo, o setor de serviços não tem associação comercial, não tem associação de serviços, né? Você não tem uma confederação nacional dos serviços. A gente está dentro da CNC, né? Então, quer dizer, como a gente começa a influenciar todas essas confederações, associações, federações, para que também tenham olhares mais apropriados para o setor, está sendo um grande desafio. Obrigada por gostar dele. Eu queria dizer que eu acho que essa mesa teve uma complementariedade aí de composição muito interessante, e que remete para uns comentários em questão que eu vou fazer. Primeiro, acho que você chamou a atenção para o fato de que a gente vive um momento que você tem necessidade de diferentes perfis institucionais de investidores, né? Eu acho que o fato de que a gente tem que desenvolver uma cultura mais próxima do americano, mais próxima do investidor antes, tudo, mas isso não suprime a necessidade de você continuar tendo plano de negócios, tal, porque um investidor de natureza pública não vai poder abrir mão desse modelo de investimento, porque é dinheiro público, né, no princípio. Acho que esse é o ponto que a gente tem que trabalhar com tudo isso, né? Agora, do mesmo forma, os atores institucionais públicos têm que evoluir em alguns conceitos, né? E particularmente nessa área, me parece que a forma como a gente trabalha com a ideia de morte de empresas, pequenas empresas no Brasil, é um equívoco, e a forma como o próprio Sebrae contabiliza isso, né? A morte pode ser um sucesso para a empresa, no caso de um pequeno negócio, pela velocidade de transformação, né? Então, a gente tem que conseguir evoluir para trabalhar isso conceitualmente de um modo diferente, para dar conta do que é essa nova economia, né? E aí, um pouco ligado a isso, é a minha questão mais dirigida ao Pedro, é assim, a gente fala muito, com muito entusiasmo, desses casos em que você tem um primeiro produto, um primeiro lançamento. Mas da tua experiência, né, o que é que você tem visto no mercado brasileiro, né, e como é que você tem sentido isso, da capacidade de quem tem uma primeira ideia e um primeiro bom produto se estabelecer de fato no mercado e dar sequência, né, na sua operação e desenvolver novas ideias. Esse caso que você citou da família é um que parece muito interessante, né? Mas como é que você tem visto esse movimento? Eu faço uma comparação com futebol. Assim, tem jogadores que vão virar estrela, mas assim, tem milhões de pessoas que estão jogando bola e não vão chegar a nenhum time. Então é bem por aí, assim, tem bastante, não são todos que vão chegar a ser, né, enfim, grandes casos de sucesso, né? Acho que é por aí, assim. Mas aí temos que incentivar, temos que levar isso como, isso na verdade estamos falando, até volta um pouco atrás, estamos falando de casos de pessoas, de empreendedores que criam algo diferenciado. Mas os aplicativos, aí é bem importante ser dito,
que ele é para todas as empresas, para todas as instituições. O Estadão está organizando esse chamado Hackathon, que Hackathon é uma junção de hacker com maratona, então ele fala a palavra Hackathon. O Estadão, ou a Câmara Municipal de São Paulo, organizou hackathons para pegar esses dados públicos, exatamente, e transformar em aplicativos. Aí é um outro modelo. Na verdade, foi um pouco, a minha apresentação foi mais nessas estrelas, mas assim, o modelo aplicativos ele vai estar cross e permeando e transversal a todos, né? Hoje o nosso celular é uma extensão do nosso corpo. Quantos centímetros ou metros de distância a gente tem no nosso celular? Muito poucos. Ele é uma ferramenta, então a gente vai acessar, vamos estar na rua, vamos olhar um mapa, quero ver um dado público, eu vou olhar um aplicativo. Isso nos tablets, isso nas televisões, essa discussão que vem pela frente, que o Luiz Nascimento anunciou, de debater a comunicação, está totalmente relacionado com aplicativos. Hoje, com as Smart TVs, ao invés de você acessar um canal, você vai acessar um aplicativo. Então, assim, como assim, eu acho que foi o começo, assim, os aplicativos ele vêm para realmente mudar a relação com tudo, né? É um pouco... O problema é quando você vai almoçar com as filhas, ficam todas elas simultaneamente conversando entre si através do Twitter. Eu já dou bronca no meu filho pelo Twitter. Filho, vai estudar. Manda uma DM e a gente vai se relacionando de uma forma diferente. Bom, queria agradecer muito as duas apresentações, foram muito interessantes mesmo aí. Vou partir para a próxima. Muito obrigado, Carlos.